pensar na história de qualquer instrumentista brasileiro, sobretudo um instrumentista de sopro, né? Poucos gêneros da música brasileira destacam o instrumentista. Para mim, esse é um grande diferencial do choro, é o fato de colocar o instrumentista como protagonista. A música tem que ser criativa, você tem que criar, sair tocando. Qualquer pessoa queira tocar flauta, clarinete, saxofone e não mexer com choro, eu acho que ele não ganha o carimbo de músico brasileiro, né? Tá no sangue da gente. Paulo Moura já é meio jazzístico, né? Eu poderia dizer que foi um clarinetista completo. Ele tocou na Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, grande improvisador, tinha uma técnica, era um virtuoso do clarinete. Paulo Moura foi um cara que levou a improvisação a um nível da música inteira, assim, tocar uma música inteira improvisada, por exemplo. Mais até, o Paulo Moura fazia show sozinho, tocando aquela clarinete dele, improvisando o show todinho. Bom, Paulo Moura era uma pessoa, era um músico que achava que o choro tinha que ser vivo, né? Ele queria que fosse tocado com todas as informações que você tem da música, não como um gênero característico, só pode tocar assim. Não, toca quem você é. Choro, toca quem você é. Toca música, faz música no choro, ou em qualquer outra música. Paulo tinha isso.
música tem que ser criativa, você tem que criar, sair tocando. Aí o Paulo Moura, Nossa Senhora, eu ainda dei sorte, ele ainda escutou um chorinho alguma coisa minha dessa safra nova. Deus levou ele, mas ele ainda escutou um pouquinho. Paulo Moura é um carioca que é de São José do Rio Preto, né? Mas uma figura deliciosa, porque ele tem essa coisa da Lapa, do Rio de Janeiro. Ele é um cara que é parte do elo do Abel, que passa pro Cachimbinho, que vem com o Moacir Santos, que dá no Paulo Moura, que passa para mim, que passa para a garotada com quem eu estou tocando no projeto, né? É bom recordar que Paulo Moura tinha já essa preocupação de trazer de novo a ancestralidade do choro, dos sambas e também de outros ritmos, subgêneros do samba, para o encontro com a sua matriz mais ancestral. Isso era uma coisa que ficou marcante também, esse pensamento de Paulo Moura. Cachimbinho é um compositor que quando você vai ver, está cheio de jazz. Ele foi pegando jazz, foi jogando dentro, mas aquilo não é mais jazz, aquilo já é choro. Eu acho que o Cachimbinho foi... Não é que ele tinha exatamente influência do jazz, ou seja lá o que for, mas ele amplia um pouco, sabe? Ele faz a fronteira avançar um pouco, porque é choro, mas avança um pouco. E isso por uma particularidade, uma forma de compor, uma visão pessoal daquela música. Mas eu acho que o Cachimbinho tinha isso, sabe? E é um convite a tocar a música dele também de formas mais ampliadas, sabe? Menos nessa fronteira, assim. O Cachimbinho acho que tem isso. E incrível que sem deixar de ser claramente choro, puramente choro. E a gente exportou isso. Acho que a gente, de certa forma, também colocou esse assunto na pauta de muitos outros músicos, de muitas outras culturas. Um músico muito especial, Cachimbinho, assim. Tudo que ele fez me atrai, assim, e atrai a muitas pessoas, não só a mim. Em 1931, já tinha trompete chorando pelo Brasil.
o trompetista paraibano Porfírio Costa compôs um choro chamado Diplomacia e partiu para o Recife para respirar novos ares e descobrir novos sopros. Porfírio tocou nas grandes orquestras de música popular do Brasil, a do Nelson Ferreira, a do Maestro Fonfon, a do Osmar Milani e a Carioca. Mas foi a Orquestra Tabajara, de Severino Araújo, que em 1948 gravou um choro de sua autoria que caiu no gosto do povo. Peguei a Reta. Cachimbinho é um cara que eu acho interessante porque ele incorporou essa linguagem do jazz ao choro sem perder a brasilidade. Eu acho que a música do Cachimbinho, ela dialoga com as músicas da época, sabe? Sonoroso.
Saxofone Porque Chora, né? É um grande clássico do saxofone, por exemplo, o hino do choro no saxofone. E foi de Ratinho que nasceu um clássico do saxofone no choro, que é Saxofone Porque Chora. Vou também tentar fazer um pedaço dele aqui. Me desculpem qualquer coisa se eu errar aqui.
Abel Ferreira foi um dos primeiros grandes clarinetistas a tocar choro. Assim como Luiz Americano e outros, mas era um chorão inveterado, choro de chorão mesmo. O Abel é um dos pais dessa linguagem do clarinete brasileiro, de achar um jeito de tocar. É um autodidata, é um cara que buscou um jeito dele de tocar. E como todo autodidata, ele acha caminhos que não são os caminhos normais, né? Sabe o Ari Barroso? Ele mesmo, o autor de Aquarela do Brasil. Ele era louco por um americano, que de americano só tinha o sobrenome que herdou do pai, porque esse cara era um sergipano arretado. Para o Ari,
o filho do seu Jorge Americano era dos músicos mais geniais do planeta. E olha, ele era mesmo. Com 13 anos, o Luizinho aprendeu a soprar a clarineta e o sax alto. Aí, entrou para a banda do Exército Brasileiro. Mas ele queria batalhar por outras bandas e virou um revolucionário do choro. Excursionou pela América do Sul e, nos anos 30, tocou em orquestras de jazz. Em 1940, foi convidado por Villa Lobos para gravar a bordo do navio Uruguai o disco Native Brazilian Music, um projeto inovador, idealizado pelo maestro norte-americano Leopold Stokowitz. Brasileiro, sergipano, americano. Luiz foi um músico do mundo e bem à frente do seu tempo. Severino Araújo deixa Pernambuco para ir para trabalhar na Rádio Tabajara, né? Na Paraíba. Lá ele monta a Orquestra Tabajara e não abandona o nome e vem para o Rio de Janeiro. E se tornou líder de uma big band, ou seja, ele pegou aquela linguagem das big bands de jazz americanas, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, etc. E eu acho que foi o primeiro que conseguiu transformar aquilo numa linguagem realmente brasileira, da big band, né? Ele conseguiu tocar um choro, uma formação grande. Eu acho que ele é um dos grandes colaboradores do Severino Araújo. Chorinho pra você, Severino Araújo. É um choro maravilhoso, né?
for ouvir o Cachimbinha, a gente vai ver um choro que andou para frente, que botou acordes que não eram habituais, que achou soluções. E aí do choro já virou gafieira, da gafieira já virou um jazz brasileiro, que depois vinha a ser o samba jazz.
Raul, moleque no Rio de Janeiro, ele vem o desejo de tocar trombone, ele para numa vitrine de loja. Uma vez, aí outra vez, e outra vez, até que chega o dono da loja e fala para ele, ele devia ter uns 15 anos, fala assim, o que você está fazendo aqui? O que você está querendo? Ele fala, moço, eu queria muito experimentar um trombone. Eu queria experimentar. Aí o cara fala, tá bom. Ele vai, experimenta, e me parece que o cara dá o trombone para ele. E aí surge o Raul de Barros. Não é lindo? Às vezes você tem que dar a coisa certa para a pessoa certa. Escuta essa do trombonista Raul de Barros. Ele tinha prometido tocar uma música especialmente composta para o casamento de um amigo. Mas se esqueceu. No dia do casório, o sujeito ligou e perguntou se ele já estava chegando. Raul disfarçou do jeito que pôde e perguntou: onde é mesmo o casamento? O noivo, desesperado com o atraso, grita: é na Glória, na Glória! Raul terminou a ligação, pegou um táxi e, no caminho, compôs um dos clássicos do nosso choro. Reza a lenda que entre uma parte e outra da música, o taxista perguntava onde é a igreja e Raul, sem tirar a boca do trombone, falava: na Glória, na Glória. A história se propagou e a expressão pegou. O importante é que Raul tocou, o noivo chorou e a canção literalmente atingiu a glória.